Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais daqueles empresários de sucesso. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo um convidado que combina técnica, visão e ação. Com formação em ciência da computação, gestão de redes, MBA em inteligência artificial e mais de 20 anos no universo da tecnologia, ele virou empresário, investidor e hoje tem muita história para contar para gente. Seja muito bem-vindo, Fernando Moreno. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos lá. É uma honra ter você aqui com a gente, Fernando. Eu que agradeço. E antes aqui a gente estava conversando, eu falei, Fernando, mas eu comecei a ler aqui seu briefing e quantas coisas você faz? Como assim? Como você consegue? A gente tem que dar certo de algum jeito, né? Então a gente sai investindo num segmento, num outro. E graças a Deus a gente teve mais acertos do que erros aí. Mas vida de investidor, empresário é isso. A gente erra, acerta e o importante é no final dar mais certo do que errado. Exatamente. E conta pra gente, quem é o Fernando Moreno que está por trás de todo esse sucesso? Legal. Bom, Fernando Moreno, 41 anos, casado com a Gabriela, pai da Alice, uma menininha linda aí de 1 ano e 9 meses, melhor realização. Demorei até, porque primeiro eu precisava dar certo Nos profissionalmente para depois dar certo na família. Eu acredito que esse é o caminho. Sou da Zona Norte, de São Paulo. Cresci na Zona Norte, vim bem de baixo, nasci em Taipas, aqui na Zona Norte de São Paulo, e estudei em escola pública minha vida inteira, só que fui muito dedicado aos estudos. Escola pública era uma escola muito boa na minha época, hoje eu não sei como que é, sendo bem honesto. E aí, ladeira abaixo. Estudo, mais estudo, mais estudo. Comecei minha carreira com, obviamente, office boy, como todo sênior. Aí atuei na Microsoft, onde a maior parte da minha experiência foi lá. Fui diretor de algumas empresas, até que resolvi empreender. Se aventurar. Exatamente. E aí em 2013 foi onde eu comecei a e-commerce, que é a minha empresa de TI. Eu falo que é o coração aí das empresas. Hoje eu tenho uma holding administrativa por trás, mas a e-commerce é o meu filho querido. E aí estamos nessa. Hoje eu tenho empresa de consultoria empresarial, tem loja de sapato, enfim, invisto em empresas de mega hair, são diversos segmentos. E como você escolhe assim para investir? Como que é isso para quem quer investir em algo e não sabe no que? Legal. No início eu errei muito, mas a gente vai pegando experiência com isso, né? Eu acredito que a gente, ou nos estudos, ou nos erros da vida mesmo, por mais que eu tive estudo, por mais que eu tive qualificação, tive treinamento de conselheiro consultivo, empreendedorismo, mas a realidade é totalmente diferente, né? A prática ela é bem diferente da teoria. Então, eu acabei fazendo investimentos errados, mas acabei fazendo investimentos muito certos. E é isso. Acho que foi nos erros e nos acertos que a gente acaba pegando a prática e pegando o tato, né? A gente acaba criando o tato, é feeling. Hoje é basicamente feeling, obviamente que a gente analisa números, todo um histórico, a gente tem um modelo de qualificação de empresas, a investir legal. ou não. Hoje eu tenho a holding administrativa, que é a Simu, que faz isso muito bem feito. Então a gente sabe hoje aonde arriscar e aonde dá certo. Legal. E você contou aí que eu falei
Como que começou? Como que foi isso? Você falou que por muito tempo, sozinho, você estudava. Você acha que esse foi o segredo do seu sucesso? Eu acho que o segredo principal é fazer por você mesmo, tá? Eu falo isso porque a gente vê que tem muito jovem com potencial, mas que desiste fácil. Ou que, a empresa está exigindo muito de mim, poxa, eu não ganho para isso. Eu nunca pensei dessa forma. Eu sempre pensei que a experiência vai para mim. A qualificação, ela vai para mim. Então, se eu tô fazendo além do meu trabalho, eu não tô falando que tem que fazer isso, tá? Eu tô falando que o meu perfil era muito Sim. assim, como quando profissional, então, quando funcionário, né? Eu sempre pensei do meu lado de tô agregando valor de alguma forma, tô pegando experiência, tô aprendendo, então eu sempre evoluí na minha carreira com base nisso. Eu sempre fiz pra mim, eu sempre fiz a mais, sempre me dediquei a mais. Empresas aí que exigiam muito, porque eu fiquei na área de vendas por muito tempo, isso me ensinou muito, muito mesmo. Mas ao ponto de eu ter que dormir embaixo da minha mesa, porque eu tinha que acordar cedo e a empresa era muito longe, então eu já aproveitava e dormia ali para no dia seguinte começar cedo vendendo, porque eu tinha que bater meta. Era uma Uau. empresa internacional, então o ano fiscal, o calendário fiscal era diferente, né? Então a gente falava que mês de junho era, sim, era um mês onde Intenso. todo mundo tava pensando já nas férias de julho, eu tava pensando que eu tinha que bater meta, que eu tinha que vender. Entendi. Então, eu sempre me dediquei muito e nunca reclamei de, poxa, mas a empresa vai me pagar hora extra, não vai pagar hora extra. Eu vou, por que eu tô fazendo tudo isso pela empresa? Eu não ganho o suficiente. Nunca reclamei. Se eu tava ali era porque eu aceitei estar ali. Então, eu fazia além porque eu queria aquilo pra mim. Uau, isso que você falou foi muito importante. Eu até repostei essa semana um vídeo que eu vi do Joel J falando Uhum. com o time dele, que ele falava justamente isso. Ele falava assim: vocês não trabalham para mim, vocês trabalham comigo. Perfeito. Então vocês precisam fazer por vocês. Quando eu falo para vocês estudarem algo, é para vocês. E eu percebo também como empresária essa grande dificuldade. Porque quando você pede para alguém fazer a mais alguma coisa, é uma ofensa. É isso. Quanto que eu vou ganhar mais pra isso? Eu A não primeira ganho, não pergunta. sou valorizada, não sou valorizado. Então, a gente, como empreendedores, a gente enfrenta muito isso. Mas uma das grandes viradas de chave, porque eu entrevisto muitos empresários, é que a maioria fez além. É isso. A maioria fez a lei. Então, assim, não estava preocupado se ia passar 15 minutos do horário, 20 minutos, era aonde eu posso servir. Se ia ganhar hora extra, se não ia. Mas meu chefe exige demais de mim. Não. A gente tá numa geração que, querendo ou não, pra gente é ótimo, que a gente tem Sim. um pensamento totalmente diferente. Sim. Mas é uma geração fragilizada. É. Que quer ganhar muito e fazer pouco. Infelizmente. Sim. Eu tenho vagas abertas na empresa há 3 meses que eu não consigo achar pessoas. Cada história, se eu te contar a história Eu de entendo. profissionais, enfim. Eu super entendo. A pessoa foi contratada, eu te contar uma, não sei se Pode falar. faz parte aqui, mas contratamos um SDR, home office, e ele estranhamente conseguia se atrasar em todas as reuniões. E não eram atrasos de 2, 5 minutos. Eram atrasos de 15, 20 minutos. Nossa. Agora me fala, como que uma pessoa em home office consegue atrasar numa reunião online? Olha, essa daí foi nova. Literalmente aqueles eu nunca memes. tinha passado por isso na minha carreira. Eu tenho mais de 20 anos de carreira. Eu só... Assim, eu não sabia como reagir. Porque era uma reunião, a última reunião no qual, obviamente, ele foi desligado, eu estava nessa reunião. Estávamos 8 pessoas na reunião, que era o time comercial, a gente falando e essa pessoa, ela atrasada, quando chegou, ela simplesmente puxou o fone para trás com a câmera aberta, tá?
e começou a conversar do lado e rir. Tipo assim, Eu juro por debochando, Deus. né? Sim, Até... não. E aí, depois de 5 minutos que a gente conseguiu chamar a atenção dele, eu falei, amigo, eu acho que você tem alguma coisa mais importante que o seu trabalho, então pode sair da reunião. Você Ele, falou. não, como assim? Eu falei, não, eu acho que o que você está fazendo é mais importante do que o seu trabalho. Então se retira, que você está atrapalhando o andamento da reunião. E assim, eu nunca tinha passado por isso. Você vê como essa geração, ela tá bagunçada. Sim. É home office. Eu brinco, não me entendam mal, pelo amor de Deus, mas o brasileiro não sabe. Como dizia o tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O poder que a pessoa tem de trabalhar home office é muita responsabilidade. Porque a pessoa não sabe segmentar o tempo, mas enfim. Eu entendo, porque eu passo por isso também. Eu falo que hoje a mão de obra ela está cada vez mais escassa. Hoje os jovens eles procuram muito tudo relacionado a marketing, internet. Então quando a gente abre as vagas é uma loucura e a gente fica atrás de profissionais capacitados. Então eu entendo e também acho assim, né? Foi importante também essa geração trazer um pouco da qualidade de vida que de fato a gente precisa ter mesmo um equilíbrio, né? Vivemos em outros tempos, claro. E a tecnologia ajuda muito, exatamente, né? Facilita esse processo. Mas até a gente conquistar algo, a gente precisa ir um pouco mais além, né? Então é o que eu vejo que todo mundo que teve sucesso, passou por algo, fala a mesma coisa. Eu entregava além, sem ficar preocupado que eu estava fazendo para a empresa, e sim para mim. E me fala uma coisa, como cada formação que você teve, MBA, pós-graduação, como que transformou você? Cada pecinha ali foi colocando quem você é hoje. Eu acho que foi muito de fase. É engraçado isso, porque eu tenho formações em áreas de exata, em áreas de humana. Terminei fazendo psicologia, Até Mackenzie. psicologia? Porque foram fases da minha vida que eu queria entender alguma coisa. Então, sou casado há 3 anos. Antes disso, eu morava sozinho. Era trabalho, vivia trabalho e estudo. Então, eu tinha fases da minha vida que eu queria entender como funcionava alguma coisa e aí eu ia e me qualificava. Então, fiz até Master PNL. Legal. Querendo entender o comportamento humano. E eu super indico. Porque você realmente entende a comunicação humana não verbal, que é a melhor comunicação. Né? É a comunicação mais honesta, digamos assim. Tirando outras técnicas que você aprende e aprende a identificar, porque a maioria dos seres humanos já tem essa questão de feeling, tudo. E isso é tudo técnicas que você aprende a identificar isso com clareza. E eram fases. Psicologia era uma fase também que eu tive um momento na minha vida que eu acabei perdendo um pouco de fé e aí eu queria entender o porquê que a sociedade era tão fanática em religião e aí eu acabei entrando nessa de psicologia para entender um pouco mais isso e aí no meio do caminho eu acabei que retomando a fé, enfim, de uma forma um tanto quanto inusitada, mas tudo foi fase. E aí a última de inteligência artificial assim, eu como da área de tecnologia, eu me sentia na obrigação de ter uma formação MBA nisso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem na e-commerce uma unidade de negócios de SaaS e micro SaaS, que são soluções desenvolvidas de acordo com a demanda do cliente. E hoje, com IA, a gente faz isso de uma forma extremamente simples, prática e muito mais rápido do que era feito, sei lá, 5 anos atrás. Que eu tinha que ter uma área de desenvolvedores para desenvolver e um módulo de um sistema demorava meses e para um sistema completo ficar pronto demorava, sei lá, 6 meses, 1 ano. Vim da área de desenvolvimento, então eu sei muito bem. E hoje, com o IA, você desenvolve um sistema simples em 20 minutos.
Uau! É literalmente isso. Muito E não bom. é brincadeira, em 20 minutos você desenvolve um sistema simples, com um banco de dados, enfim, com toda uma estrutura funcional para estar no ar. Que legal. Então, hoje a tecnologia, ela te possibilita isso, né? De uma forma extremamente fácil. Então, por isso que eu falo que hoje os jovens eles têm a faca, o queijo, o Tudo na rato mão. na mão, tudo. E podem usar, porque os jovens hoje eles são extremamente espertos. Porque se é esperto para fazer coisa errada, é esperto para Sim, fazer coisa certa. sim. E hoje a gente tem uma gama de possibilidades para você dar certo. É praticamente impossível você não dar Não dá certo certo. se você tiver determinação e foco, claro, né? Com tanto de informação É gratuita, isso, né? perfeito. Eu tava brincando, eu tava relembrando com a minha esposa que para eu aprender alguma coisa no passado, falo passado, coisa de 20 anos atrás, para mais, eu tinha que pegar um ônibus, ir até a biblioteca aqui de Santana, escolher um livro na sorte, porque você tinha que ler muito rápido ali, voltar de ônibus para casa para ler esse livro que você tinha uma semana que a biblioteca te dava e depois ir lá devolver, ou seja, para você absorver uma informação era muito lento. Hoje eu vou no Google, pesquiso sobre o que, acabou, a informação tá ali. Em qualquer idioma que eu quiser, qualquer tipo de conteúdo. Ah, mas eu não tenho foco, nossa, eu sou péssimo para ler. YouTube. Eu te Escute. garanto que todo e qualquer conteúdo que você precisar tem no YouTube. É verdade, é verdade. Olha, gente, vocês viram, né? Que é apenas 41 anos, tá? Ele já fez tanta coisa que Obrigado. parece que. Pelo apenas. E antes da gente aqui continuar, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores oficiais. Não sei se você viu aqui, Fernando. Tem pessoas por trás de cada marca que acredita nesse projeto. Assim como a gente falou de levar a mensagem de forma gratuita, hoje a gente está fazendo isso aqui, está deixando um legado para quem estiver ali assistindo, ter insights, ter uma pessoa que veio de uma família simples, estudou numa escola pública, então a gente olha para todo o sucesso, não imagina o que ele... Quantas noites com os amigos ele precisou abrir mão, sacrificar para poder estudar, para dormir debaixo de uma mesa e ter um trabalho, bater uma meta. Então, tem muitas pessoas que falam, eu não tenho essa sorte. Não consigo ter uma hold, não consigo. Mas por que você não consegue? Então, assim, hoje a gente está levando isso para você. Você que é um empresário já de grande porte, ele é um investidor que quer saber como expandir. Tá aqui o Fernando. Você é um jovem que não sabe por onde ir. Tá aqui o Fernando, que começou do zero, assim como você. Então, isso é muito importante e eu agradeço quem acreditou aqui nesse projeto, que é a FTP Contábil, que é uma contabilidade personalizada em redução de impostos. Vértice AEC, que ela é pioneira aí no estado de São Paulo na área de regularização de imóveis. Então, se você é uma construtora, uma incorporadora, a Vértice aí para regularizar e você não ter dor de cabeça aí na área do seu imóvel. CertWeb, você faz certificado digital, Fernando? Sim, todas as empresas têm que ter. Quantas vezes você faz? Uma vez ao ano, pelo menos, você tem que fazer. A CertWeb tem uma tecnologia, você que é da área de tecnologia, que você só precisa fazer a cada 5 anos a validação por vídeo. Muito bom. E a Fusion, que é uma administradora de condomínios que atende aí toda a região de São Paulo, do estado. Então, uma empresa íntegra aí, você que precisa de uma boa gestão para o seu condomínio. E esses pãezinhos aqui de mandioquinha que está uma delícia, que é um dos nossos apoiadores Doce Amor Festas. Muito obrigada aí pelo carinho. Vamos lá, então? Bora lá. Me fala uma coisa, quando que você percebeu que você teria que deixar de ser técnico para ser aí estrategista? É bem interessante essa história. Eu trabalhava na época
numa multinacional já, só que eu trabalhava comecei minha carreira de uma forma chata na Microsoft, que eu dava suporte aos jogos da Microsoft. É mesmo? Chato, nossa. Tinha que jogar o dia inteiro. Poxa, era triste. Nossa. Age of Empires, Flight Simulator, quem desse tempo aí vai reconhecer. Só que, obviamente, eu não queria ficar nisso, né? Aí eu fui para suporte técnico. Então, sempre na área técnica, aí fui para suporte ISA Server, se eu não me engano, bilíngue, que era uma solução de firewall da Microsoft. E aí, só que eu era muito sociável, era muito comunicativo, então fazia network com todo mundo, tudo. E aí, devido a isso, eu fui convidado a participar de um processo seletivo para a área comercial. E aí a gente participou, foi um processo seletivo, um mês durou, antigamente os processos seletivos eram bem longos. E aí deu certo. E aí nessa que deu certo, só escalei. Eu sempre fui muito social, sempre quis realmente ajudar a cliente. Eu dou certo, a e-commerce, ela dá muito certo exatamente por isso. A gente pensa muito no cliente. A gente não pensa nessa ambição de quanto vou tirar daquele cliente. O que eu posso fazer por ele, para ele dar valor para a gente e fazer com que a gente se torne um parceiro para esse cliente. E sempre funciona muito bem. E aí, da Microsoft, eu fui diretor comercial numa outra empresa menor. Aí voltei um pouco para a área de projetos, que eu gostei, me qualifiquei como PMO na época, tirei a certificação PMP, que era uma certificação internacional. Fiquei 2 anos como PMO, tirei ITIL, COBIT, eu já tirei tanta certificação, gente. Enfim. O currículo dele é grande. Mas é certificação antiga. E aí resolvi abrir a e-commerce já com foco em comercial. Então eu era o vendedor da e-commerce. Como toda empresa pequena, então eu era o vendedor, tinha network com empresas parceiras para serem os executores, só que eu tinha muito network, então a gente começou a e-commerce prestando serviço para grandes fabricantes, então grandes fabricantes como Microsoft, Dell, e a gente acabou tendo um reconhecimento muito bom, aí a gente foi convidado a vender equipamentos da Dell, e aí a gente decolou. Legal. Então, a gente pegou uma fase, infelizmente, que pra gente acabou se tornando uma fase boa, que foi a pandemia, porque forçou-se o home office, né? Sim. Então, e a e-commerce ela tinha um foco de venda e locação de equipamentos, só que locação de equipamentos novos, a gente faz basicamente leasing, né? Leasing financeiro, só que sem ser banco. Então, a e-commerce é o banco. Entendi. Então, mas não tem toda a burocracia que o banco tem. E isso deu muito certo. A gente pegou um grande cliente que era uma rede de hospitais. Pandemia, rede de hospitais, eles tiveram que ampliar muito rápido. Inauguraram muitos hospitais muito rápido. E a e-commerce era parceiro disso. Então a gente era o único representante que fazia esse tipo de serviço nessa época para eles. Entendi. E aí foram mais de 30 mil equipamentos. Você já tinha empresa, no caso? Já tinha. Isso eu já tô falando de 2016, 2017. Entendi. Que era essa de... Começamos nesse portfólio. Em 2013, eu abri a e-commerce. Em 2017, a gente incluiu no portfólio venda e locação de equipamentos. Na pandemia, ela começou em 21, né? Entendi. E aí, em 21, a gente decolou com locação de equipamentos novos. Para hospitais. Para hospitais. Entendi. Aí foram 30 mil equipamentos. Nossa, em bastante. um ano. A gente locou 30 mil equipamentos. E aí os hospitais pagavam de forma mensal? Mensal, recorrência. Mesmo, gente, para quem quer ser empresário na área de tecnologia, principalmente, apostem em recorrência. Recorrência que garante a sua vida duradoura por longos anos, tá? Tem muita empresa de projeto que não sobrevive porque vem uma crise, como veio uma pandemia, Sim. não tem aquela recorrência, morre, porque não tem caixa. Entendi. Então, uma dica que eu dou, vendam produtos ou vendam soluções que garantam recorrência.
SaaS, que é software como serviço, locação, ou que seja uma prestação de serviço, um contrato, mas eu acho que o que mantém a sobrevivência de uma empresa é o que a gente chama de MRR, né? Que é a recorrência mensal ali. Eu acho que essa é a principal dica para você ser empresário. Acredito que qualquer segmento, tá? Sim. Venda pontual é muito bom, mas a recorrência, você ter aquela garantia de que no mês que vem, ou todo mês você vai ter aquele contrato ali pingando, é muito bom. É muito bom. Porque você planeja investimento futuro. Sim. É diferente, que nem no caso você investe em muitos segmentos. Tem segmentos que não tem essa recorrência, mas você tem o coração da empresa, dos negócios que gera essa recorrência. Como eu sou investidor, eu tenho a recorrência. Se a empresa que eu estou investindo não tem, é um problema deles. Entendi. É um problema deles que eles têm que vender ali todo mês. Uhum. Mas eu tenho como investidor. Entendi. A maioria dos contratos de investidor anjo que a gente faz é uma recorrência, é um percentual em cima do faturamento ou em cima de um resultado, enfim, tem vários tipos de investimentos. Mas normalmente é isso. É um valor recorrente ali em cima do faturamento da empresa. Legal, interessante. Então a minha recorrência está garantida. Entendi, entendeu? como investidor, Por isso que é um né? bom mercado, exatamente. Entendi. Por isso que eu amo também investir em mercado. Renda fixa, ações, enfim. Eu sou extremamente motivador a fazer pessoas investirem em mercado de renda fixa, ações, que seja, mas investe. Legal. E essa parte que eu falei para você de ter deixado de ser técnico para ser estrategista foi então nessa virada de chave. Dentro da Microsoft. Entendi. Exato. Dentro da Microsoft foi quando eu vi que dava para você ter um retorno em cima da sua produção, em cima da produtividade. E essa sensação de ser recompensado por vender algo é muito boa. Porque você não precisa de provação de ninguém. Aquela comissão que pingava no meu salário ali todo mês, putz, era muito satisfatório. Porque aquilo não era só o dinheiro, era o reconhecimento de um trabalho. Sim. E você sempre foi assim ou sabia lidar com não, frustrações, ou você precisou trabalhar isso? Mas já caí muito. Imagina, sempre soube lidar. Tive Como que é? empresa de que a empresa durou 2, 3 anos e não deu certo. E tá tudo bem. Eu não gosto de ficar preso no passado. Eu acho que todo mundo tem suas perdas e ganhos. Eu acho que todos têm e a vida é assim. Basicamente, a vida é com base em vitórias e derrotas. Se ficar preso na derrota, você olha a história da Honda. Quem não conhece, pesquisa, é muito bom. O cara faliu 5, 6 empresas antes. Então, eu já tive... Você já quebrou alguma vez? Quebrei. Já? 3 empresas. Nossa. 3 empresas. Mas aí você tinha uma que sustentava ou não? Você passou por momentos difíceis? Graças a Deus, eu tive. Então, eu só me dei ao luxo de quebrar depois de ter dado certo. Essa era uma... Por isso que eu me considero estrategista, porque... Tá, legal, vamos investir nisso, mas se não der certo, eu ainda consigo ter ali a empresa principal batendo forte o coração? Consigo, então... Aí você arriscava. Vamos arriscar, exatamente. Mas você já chegou a passar por um momento que você falou, e agora, o que eu faço? Já. Vários momentos. Imagina. E o que você fez? Empresário é o que mais passa, são esses momentos. O que você tem para fazer se não for andar para frente? Você constrói um foguete para ele subir. Se ele vai descer, aí já não é culpa sua, né? Sim. Ou melhor, é culpa sua, Sim. mas não é um desejo que você queira. Então, a própria e-commerce eu já tive muito disso. A e-commerce eu inaugurei ela em 2013, em 2016. Em 2014 para 2015 eu fui para 300 funcionários, 300 colaboradores. Em 2016, que teve uma crise internacional, a gente vendia muito Microsoft, que era em dólar. Aí foi na época da crise da IG, se eu não me engano. Em 2016 eu estava trabalhando da minha casa. 300 colaboradores? Uau! Exatamente.
300 Você colaboradores, foi chegou a reduzido pensar a em voltar 2. a ser CLT, diretor? Chegou a pensar nisso? Cheguei como o último do último recurso, mas eu tinha que pagar as contas. Então, primeiro vendi carro, depois atrasei uns condomínios aí. Aí, quando eu falei, meu Deus, e agora? Não, vamos lá. Vamos fazer dar certo. Porque pensar uma qualidade que eu acho que a pessoa, quando ela é focada, dedicada, tudo tem, é saber a hora de parar também. Eu acho que é super válido. E eu cheguei a cogitar, mas eu falei, isso vai ser o último do último recurso. E deu certo. O importante é que deu É certo. interessante você falar isso, porque é o que eu sempre falo, o por trás da marca é o que está por trás mesmo. Então, a gente vê uma história de sucesso, mas não imagina todos os Uhum, desafios que ele passou, sabe? Vê ali a capa, vê tudo que conquistou, mas e por trás? Então, exatamente. assim, a maioria, a grande maioria dos empresários que eu entrevisto aqui já passou por uma crise financeira e teve que se reinventar. É isso. Perfeito. A gente tem que se reinventar, mudar portfólio, mudar estratégia, principalmente. Sim. Se um empresário falar que nunca na vida mudou estratégia, tá mentindo muito. Já mudei ao longo aí de 12 anos de empresa, pelo menos 5 vezes de estratégia, pelo menos 3 vezes de portfólio. Você tem que se reinventar. É isso, até você acertar. E aí, quando você acerta, você melhora isso. Mas continua se reinventando. Eu acho que, principalmente tecnologia, né? Tecnologia é um mercado que evolui constantemente. É muito mais rápido do que qualquer outro mercado. Bom, a gente vê aí IA já fazendo tudo. Sim, IA exatamente. era uma utopia até 5 anos atrás. Hoje não, hoje é realidade. Então você tem que se reinventar. Hoje eu tenho uma área de negócio de IA focada nisso, nunca imaginei ter. Quando eu abri a e-commerce em 2012, em 2013 eu queria vender projeto. Eu executava projeto, implantação de servidor de e-mail. Hoje ninguém sabe o que é isso, porque Não, cria lá a conta na Microsoft, na Google, não se acabou. preocupa com Exato, isso. exato. E você tem alguma dica de inteligência artificial para quem queira estudar algo sério? Porque hoje oferecem muitos cursos, né? Tenho, hoje inclusive eu postei um card interessante que fala das mais conhecidas agentes de inteligência artificial, mas tem inteligência artificial para todo e qualquer segmento, gente. Assim, mas eu sou dentista, tem. Ah, mas eu sou empreiteiro, tem. Hoje em dia eu tenho recurso de IA para absolutamente tudo. Então, eu acho que o básico de todo mundo é requisito. Da mesma forma que você assina a Netflix, você tem que assinar um ChatGPT, tá? Ou um Gemini, ou um Grok, enfim, você escolhe o preferível. Eu indico o ChatGPT porque ele é mais dinâmico em conteúdo. Gemini, por exemplo, para imagem ele é sensacional, para criação ele é sensacional, mas para conteúdo o ChatGPT É o melhor. é o melhor. Então eu acho que todo mundo tem que ter uma assinatura que é um valor baixo que você paga. É igual uma Netflix da vida, é igual uma Amazon Prime para ser literalmente um seu assistente. Para tudo. Para tudo. Só não pode usar para fazer por você. Esse é o maior, eu acredito que é o maior mal da IA. As pessoas estão usando muito IA para a IA fazer algo para eles. Sim. Escreverem textos para eles e não corrigir ou revisar um texto, fazer algum post ou algum artigo para eles, para essas pessoas é aí onde está o problema, porque a pessoa ela acaba atrofiando o cérebro. O cérebro é um músculo. Se você não pratica, você atrofia. E aí, para mim, o futuro da humanidade muito provavelmente vão ser de muitas pessoas atrofiadas, tá? E o que você imagina daqui 5 a 10 anos com toda essa tecnologia aí que vem avançando? Eu eu tenho certeza que a IA ela vai cada vez mais evoluir. A IA ela tem uma alta evolução muito rápida.
E aí é onde tem os riscos, tá? Porque IA você pode usar para o bem como para o mal, como muitas ferramentas. E tem muita gente já usando para o mal. Mas eu imagino que no futuro uma televisão já vai vir com IA, como já tem. Mas eu acho que uma TV ela vai ter um IA muito mais inteligente no sentido de você não precisar chamar a televisão para trocar de canal. Simplesmente falar, troca o canal. Ele identifica qual que é a TV do cômodo e já troca. Uma Alexa muito mais inteligente hoje, que muita gente já usa. Só que ela ainda é muito reativa. Eu acredito que já foi lançado, né? Recentemente, ainda está para vir para o Brasil, mas uma Alexa com inteligência artificial. Então, ela vai ser muito mais proativa, no sentido de você não precisar ter um comando como Alexa, faça tal coisa. Simplesmente chegou em casa, acender todas as luzes, ou acender luz de tal ambiente, assim por diante. Isso não é nem 5 anos, tá? Eu já estou falando de ano que vem, muito provavelmente isso vai ter. Entendi. E assim, carros... acho que tudo que é de consumerização vai ter já embutido inteligência artificial proativamente e não de modo reativo. E para os negócios, para quem empreende, o que precisa ficar antenado nisso? Ótima pergunta, porque tem muita empresa que quando veio esse boom de IA, achou que IA era alguma coisa que eu precisava sair construindo sem estratégia. Uma boa IA, ela só é construída se eu fizer um ótimo trabalho de estruturação de dados, tá? Então, eu tenho que entender o porquê eu quero usar essa IA, aonde eu quero usar essa IA, para aí sim eu obter dados específicos desse porquê, desse aonde, para construir uma solução de IA para a empresa. Então, teve muita empresa que investiu milhões sem objetivo, sem rumo nenhum, e aí falou, putz, isso daqui não deu certo. Não deu certo mesmo, porque você só gastou dinheiro, porque você não produziu nada. Então, empresa, ela deve usar IA, eu acho que é mandatório e cada vez mais vai se tornar mandatório para sobrevivência, mas para usar em nichos específicos. Não para tudo, não existe IA para tudo ainda. Entendi. Acredito que no futuro vai ter, mas ainda não tem. Ainda não tem. E quais são as soluções que hoje você oferece? Você vende algum produto? O que você faz? Eu faço exatamente esse trabalho de, tá, legal, o que você quer resolver de problema na sua empresa? Vamos entender a dor primeiro. Essa consultoria que você faz? Entendi. Vamos entender a dor. Qual que é a dor que você tem? Vamos analisar se é IA mesmo que você precisa, se é uma ferramenta de IA que você precisa para resolver essa dor. Aí a gente faz o levantamento de dados, faz a compreensão, planejamento, como um ex-PMO, planejamento ele tem 80% de importância numa boa execução. Se você planejou errado, o resto vai ser errado. Entendi. Então, fazer uma boa coleta de dados, fazer uma boa estruturação, fazer um bom planejamento e aplicar e criar. Hoje a gente utiliza ferramentas que criam aplicações em IA de uma forma muito rápida. Muito rápida e vocês funcional. fazem tudo isso, toda essa consultoria. Então, Exatamente. por exemplo, eu chego lá com o meu escritório de contabilidade. Aí eu falo para você, eu não sei nem por onde começar aí com a inteligência artificial. Você faz essa análise. Sim. A gente entende e fala, tá, mas o que você queria resolver, gostaria de resolver de problemas na sua empresa? Vamos lá. Então eu quero organizar todos os custos dos meus clientes de uma forma estruturada. Legal. Por quê? Vamos entender o porquê. Tá, mas o que isso vai te ajudar? Porque sempre você quer fazer alguma coisa levando a outra coisa. Sim. É sempre assim. Sim. Nunca é um motivo único, né? E aí a gente entende, estrutura e fala, legal, então vamos criar uma solução que vai resolver não só essa dor, mas várias outras dores que tem na sua empresa? Entendi. Pô, legal, vamos. Então, isso daqui, a gente primeiro precisa levantar todos os seus dados, todas as informações, todos os números da sua empresa, para aí sim a gente pensar em construir alguma coisa. Perfeito. Deixa suas redes sociais aqui, quem
Bom, vamos precisar lá. aí conhecer um pouco mais do seu trabalho. Meu Instagram é FF Moreno. Tem a IT Commerce BR também. Como se escreve? Fala. IT Commerce é ITCOMMERCEBR. Isso. Eu sou bom de soletrar. Eu treinava muito isso em casa. É. Sozinho, você inventa tanta coisa para fazer, para ocupar o tempo. Tem a Simul Holding também. A gente tem uma solução que a gente vai lançar o ano que vem, chamada CLAP, que é C-Level as a Platform, que é basicamente uma solução que aluga, digamos assim, vou usar termos fáceis, aluga C-Level como serviço para startups. Então é uma empresa que está começando agora, não tem tanto dinheiro para investir e contratar um executivo, a gente vende esse trabalho consultivo. Tá? Então a gente vende horas junto com valor agregado, que são ferramentas, diagnósticos, análises, para essas empresas tracionarem, evoluírem e tracionarem. Que aí chama CLAP. É clap.com.br ou clap.com. Simul Holding, simulholding.com.br. Só. Só tudo isso. Só. Fora os investimentos. Aí, se alguém quiser alguma dica, eu ajudo também. Aí é pro bono, não cobro. Fique tranquilo. Eu sou bastante entusiasta com isso, que eu acho que a gente vive num momento da economia que está, infelizmente, taxa de juros muito alto e dá para ganhar dinheiro hoje. A única forma de ganhar dinheiro na desgraça hoje é investindo. Porque a rentabilidade ela está muito boa com taxa de juros alta. Agora é o momento de emprestar dinheiro para o banco e não pedir dinheiro emprestado para o banco. É basicamente isso, tá? O momento é esse. O momento é de você emprestar dinheiro para o banco. Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Uau. Vocês viram, né? Que dica aqui preciosa do Fernando, gente. Não deixem de seguir ele. Seu perfil é aberto? É aberto. Perfil aberto. Posto muita coisa sobre IA, sobre investimentos. Que legal. Gosto bastante disso. De 2 anos para cá, eu estou me dedicando muito em investimentos. E eu acho que a gente está no momento perfeito para isso. Legal, gente. Olha, tem muita história. Acho que é muita coisa que você construiu. Muita coisa legal, assim. Para mim, é uma inspiração mesmo te ouvir. É muito legal ver assim o tanto de coisas que foram construídas por uma pessoa que estudou bastante, que batalhou bastante, assim, parabéns pela trajetória. Só te falo para falar cada vez mais, porque existem muitas pessoas que precisam ouvir algo único que só você carrega, só você tem, precioso. Então é um propósito de expandir ainda mais todo esse conhecimento, tudo que você passou na sua vida, é muito importante isso. Acho que esse é o maior legado, tá? Concordo. E a gente tem aqui um quadro fixo. Não sei se você sabe desse quadro fixo aqui. Vamos lá. Olha que seria esse só. quadro fixo? Tô com medo agora. Esse quadro fixo, ó, a gente vai ali entrar no coração dele, saber aí o que o Fernando aqui carrega, o que está por trás dessa marca, desse legado que ele vem construindo e deixando aqui para sua família e para todos. Fernando, qual foi assim a crença mais importante que você teve que desbloquear para conquistar o sucesso? Pergunta interessante. Eu acho que a crença para desbloquear o meu sucesso é todo mundo pode dar certo. É literalmente isso, tá? Eu sei que muitas pessoas podem me odiar por falar isso, mas eu não acredito em vítima da sociedade. E eu vim de baixo. Eu vim de uma família humilde, mas eu nunca me aceitei me ficar ali embaixo, sabe? Eu acho que falta muito isso das pessoas. Situações ruins vão ter. Eu já fui, quando eu era adolescente, criança para adolescente, já fui chamado para fazer muita coisa errada. Porque eu tava ali, tava naquele meio, era um meio que eu convivia e, enfim,
E eu tive duas opções. Aceitar e não aceitar, e eu não aceitei. Simples assim. Mas é dinheiro fácil, não importa. Eu vou pelo jeito difícil, não tem problema. Então, eu acho que a minha maior crença que me ajudou a desbloquear tudo na minha vida foi não, todo mundo pode dar certo. Não existe essa de, putz, eu não vou dar certo porque, putz, eu não consigo fazer isso, ou minha família não tem condições de fazer isso, ou, só chegou aí porque nasceu em berço de ouro. Não, não nasci. Muito pelo contrário. Guardava almoço para comer de janta, literalmente, tá? Um executivo experiente como você, que vive entre número, tecnologia e gente, o que você faz nos bastidores para equilibrar cabeça e coração? Minha filha. Putz, foi a melhor coisa que me aconteceu. Minha esposa também, que fique claro. Sou casado há 3 anos. Pouco tempo, eu sei, mas eu acho que minha esposa como parceira é incrível. De verdade. Demorou, mas consegui encontrar. Mas minha filha, Alice, putz. Ela eu falo que ela é a que me dá hoje força pra tudo e qualquer coisa, assim, de sempre querer mais, sabe? Então é a Alice, sem dúvida nenhuma. Os nossos filhos, né? Eu falo, qual barreira pessoal ou profissional você precisou romper que quase ninguém imagina? Pô, legal. Resposta rápida ou resposta curta? Pode ser o que você Eu já sentir. tive um colapso nervoso e fiquei em coma 7 dias. De colapso nervoso? De colapso nervoso. Eu tive uma coisa chamada pneumotórax espontâneo, que é basicamente uma pleura que protege pulmão. Ela rompeu por estresse. Só que eu era uma pessoa sortuda na época, eu tive isso nos 2 pulmões ao mesmo tempo. Então eu tive sufocamento por sangue, afogamento no caso, né? Meu Deus. E aí eu fiquei em coma 7 dias, morri por 4 minutos e meio. Não tive nenhuma experiência sobrenatural, porque a primeira pergunta que todo mundo me faz é essa. Então eu acredito que esse foi o maior desafio. O médico, quando eu voltei, ele falou: "Eu não sei como que você voltou." Literalmente. Ele falou: "Não era pra você estar aqui, não." Milagre. Exato. Então, eu acho que o maior desafio foi esse, viu? Maior do que esse, que é a morte, eu acredito que ainda não tenha. Se abrisse uma porta para o futuro, o que você gostaria de ver da sua vida e do impacto que está gerando? Eu sei que é um podcast de negócio, mas se eu fui um bom pai. Se eu conseguir transferir a minha experiência e meu conhecimento para minha filha. Porque hoje a gente vive num mundo bem bagunçado, sabe? Então, o meu maior medo do futuro é esse. Porque, graças a Deus, hoje eu já tenho uma estabilidade financeira muito boa, porque eu soube fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, graças a Deus, esse não é o meu maior problema, minha preocupação. E sim, se eu fui um bom pai, realmente. Olha, é um podcast de negócios, mas como a gente fala aqui, por trás de toda marca existe um CPF. Perfeito. É isso que a gente está aqui hoje. Quem está por trás do sucesso, né? O que ninguém vê, qual hábito, crença ou rotina silenciosa te impulsiona para continuar inovando e liderando? Eu sou muito curioso. Mas o curioso no bom sentido. Então, eu sou muito de... Se eu quero aprender, eu vou e aprendo. Eu não vejo... Eu nunca encontrei barreira nenhuma nisso. Então, se eu descobrir uma coisa nova, eu sei que aquilo vai me trazer algum tipo de benefício, eu vou, aprendo e faço acontecer. Esse eu acho que é um dos maiores segredos que me trouxeram até aqui. Eu sou muito curioso. E eu quero fazer acontecer. Se eu pegar, sei lá, às vezes eu tô em casa, tem que... quebrou o chuveiro, eu preciso instalar. Eu vou, olho, não, vamos trocar. Eu vou, troco o chuveiro e vida que segue. Esses dias, é bizarro isso, mas
Eu sei que a gente pode chamar alguém para fazer isso. Não tô falando que todo mundo precisa fazer isso, mas caiu uma luminária lá da parede. Eu fui, peguei massa corrida, passei massa corrida, lixei no dia seguinte, pintei, instalei, colei ali de volta. Isso é tão satisfatório. É algo que você gosta de fazer, um hobby. É isso. Mas hoje em dia se perdeu um pouco disso, né? Sim. E eu tava até brincando, que eu falei, meu Deus, eu sujo de tinta aqui, porque foi uma parte grande lá. Falei, por que eu tô fazendo isso? Mas quando eu menos espero, eu já tô lá fazendo. É algo Então, que você gosta. Eu sou muito curioso. Eu e quero que bom, fazer né? as coisas. Que ótimo. Sim. Então a gente acaba ficando muito até preguiçoso, delegando, Estagna, né? terceirizando Exato. tudo e não fazendo mais Sim. nada, porque tem E aí você poder desaprende, aquisitivo. gente. O cérebro é um músculo. Exatamente. Ele atrofia. Literalmente atrofia. Então, você desaprende, sim. Nada é igual andar de bicicleta. Até andar de bicicleta você desaprende se você ficar muito tempo sem andar. É basicamente isso. Então, você tem que praticar. E praticando como? Fazendo as coisas, simples. Isso aí. Agradeço aqui sua participação. Você aí que nos assistiu com essa história aí inspiradora. Curte, compartilha, ative o sininho, segue nossa página. Siga aqui o Fernando nas redes sociais. E muito obrigada, Fernando, por você ter participado, aceitado esse convite. Eu tenho certeza assim, que vai impactar muitas vidas. Putz, assim espero, de verdade. O objetivo é isso mesmo, é transmitir uma mensagem que faça alguém sair pelo outro lado de uma forma positiva. Né? Com certeza. Muito obrigada e até o próximo episódio.